Aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo para tratar de um assunto que é relacionado à nossa salvação eterna. Nós vamos falar sobre uma novena que alcança para cada um de nós indulgências. E eu não farei esse assunto sozinho, eu vou pedir ajuda ao meu irmão Everton, que eu chamo ele de Tom. Então, quando você ouvir aí falar Tom, saiba que é o meu irmão mais novo, Tom, que vai me ajudar a fazer o vídeo de hoje. E o vídeo de hoje vai falar sobre a novena do Espírito Santo, a novena de Pentecostes com indulgências. Manda, Senhor, teu Espírito edifica a minha vida no Espírito Santo. Canal Vida no Espírito Santo. Hoje o assunto vai ser abordado de maneira diferente e eu quero convidar aqui o meu irmão Tom. Tom, se apresenta aí pro pessoal, fala onde você vive, a sua família, a paróquia que você frequenta, o que você faz nessa paróquia. Fala para nós aí, Tom. Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar aqui no canal Vida no Espírito, a convite do meu irmão Ronaldo. Nós vamos tratar nessa noite de um tema muito importante para todos nós católicos. Logo mais vocês saberão. Por agora, meu nome é Everton, sou casado com a Roberta, temos 2 filhas, moramos aqui na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina. Minha formação é em Direito, eu trabalho como analista judiciário aqui em Joinville. Nós frequentamos uma capela que pertence à paróquia Santos Anjos, no vizinho município de Guaramirim. Nessa capela rural, nós temos missa na forma tradicional, com a autorização do bispo diocesano. Lá nessa capela, pessoal, além de fazer parte da coordenação, eu sou acólito nas missas. Exatão, tá vendo aí, galera? É um cara de igreja, pessoas que caminham conosco. Meu irmão, graças a Deus, caminha com a gente toda vez que a gente se vê. A gente vai sempre se conversando sobre tanto o que acontece lá na igreja dele, mas principalmente sobre o que acontece aqui em Londrina, quando ele vem pra cá e quer saber de tudo. Então, já fala pra nós aqui, primeiramente, pra quem é do canal, o que é uma indulgência? É claro, Ronaldo, vamos lá. Pessoal, antes de tudo, é importante dizer que o assunto indulgências, infelizmente, tem pessoas que acham que já está ultrapassado, né? É coisa que ficou lá atrás, coisa de católico medieval, devocionismo popular, isso não se vive mais na igreja, né? Não é verdade, tá, pessoal? Indulgências ainda é um tema atual em nossa igreja, que deve ser conhecido, que deve ser vivenciado por todos nós para o benefício de nossas almas, tá ok? Em 1967, o Papa Paulo VI, na sua Constituição Apostólica Indulgentiarum Doctrina, reformulou as regras a respeito das indulgências, né? Mudou assim bastante o entendimento a respeito das indulgências parciais e traçou as regras gerais a respeito desse assunto na igreja, tá ok? Em 1968, um organismo, um dicastério da Cúria Romana chamado Penitenciaria Apostólica editou uma espécie de regulamento, né, uma norma um pouco mais detalhada, mais esmiuçada dessa Constituição Apostólica do Papa Paulo VI. Né? Então, esse documento da penitenciaria, que sim traz lá as regras mais pormenorizadas a respeito de como entender, de como vivenciar as indulgências hoje na igreja, já está na sua 4ª edição, de 1999, e aqui para o Brasil, a CNBB fez a tradução oficial desse documento por meio desse livro aqui, Indulgências, Orientações Litúrgico-Pastorais, publicado pela editora Paulus. Né? Então, esse documento aqui, pessoal, é praticamente um manual das indulgências hoje em vigor no Brasil, tradução oficial, feita pela Conferência Nacional, porque é o órgão responsável por fazer a tradução oficial desse tipo de documento que tem vigência em todo o território nacional, conforme determina o Código de Direito Canônico. Tá ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos o conceito do que é a indulgência. Norma número 1. Indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa,
que o fiel, devidamente disposto e em certas e determinadas condições, alcança por meio da Igreja, a qual, como dispensadora da redenção, distribui e aplica com autoridade o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos. Gente, para nós entendermos um pouco mais claro, sim, de forma mais clara esse assunto indulgência, vou dar um exemplo mais palpável, né? Vamos imaginar uma pessoa que furta uma outra pessoa, vai lá e pega um bem dela e leva para casa, né? No linguajar popular, rouba, né? Essa pessoa, pouco tempo depois, se arrepende e procura a sua vítima e diz para ela: olha, fulano, eu vim aqui te pedir perdão por ter te roubado, tá? Eu me arrependo, foi errado, eu reconheço que foi errado o que eu fiz, eu já confessei para o padre e eu estou vindo aqui pedir perdão para você, por favor, me perdoe porque eu errei, né? E a vítima, né, um bom católico, perdoa, né? Perdoa esse que a furtou, né? E diz: não, fica tranquilo, tudo bem, não tem problema não, te perdoo, tá certo? Essa atitude da pessoa que furtou, que roubou, né, de ter pedido perdão, já resolve totalmente o problema, o mal que ela causou? Não. Né? Acho que você já conseguiu visualizar onde eu quero chegar. Né? A pessoa, quando pede perdão, ela se livrou da culpa, do mal-estar que ela gerou, né, no coração, ali na alma da sua vítima. Então, aquela desunião, aquele mal-estar, né, aquela separação, digamos assim, aquele muro de separação entre os dois foi criado por meio desse pecado, desse furto. Né? Quando a pessoa pede perdão, esse muro de separação, essa desunião é destruído. Né? Então ela se livra da culpa, ela é perdoada. Porém, ela provocou um desfalque no patrimônio da vítima. Então, para que ela fique quite verdadeiramente, completamente com a sua vítima, ela tem que devolver o patrimônio, devolver aquilo que ela roubou. A ideia das indulgências é a mesma coisa. Quando nós procuramos o sacramento da confissão, pedimos o perdão a Deus dos nossos pecados, fazemos uma boa confissão e recebemos a absolvição, nós nos livramos da culpa, nós nos livramos da pena eterna que nós deveríamos pagar no purgatório, no inferno, desculpa. Né? Porém, todo pecado causa uma desordem na criação de Deus. Né? Causa uma desordem, causa uma confusão, digamos assim, no mundo espiritual. Né? Uma lesão, um dano. Essa lesão não é satisfeita por meio do sacramento da confissão. Ela exige algo mais, ela exige um sacrifício, um sofrimento da pessoa. Na igreja primitiva, os fiéis satisfaziam, né, essa pena temporal por meio de verdadeiras penas, de sacrifícios, de jejuns durante a quaresma inteira, ao longo de vários anos. Né, repetindo esses jejuns, enfim, as pessoas praticavam penas bastante atrozes, bastante severas mesmo. Né? Só que com o passar dos séculos, a igreja, como mãe que foi percebendo que nem todo fiel tinha condição física, tinha saúde, tinha condição mesmo, né, de fazer aquelas penitências demoradas, sofridas, atrozes. Então, como mãe que a igreja reuniu os sacrifícios, os méritos dos sacrifícios de nosso Senhor Jesus Cristo, de nossa Mãe Santíssima e dos santos, e resolveu aplicar esses méritos em favor dos fiéis que, após se confessarem, já obtiveram, né, o perdão, já foram livrados da pena eterna, mas que precisavam satisfazer, né, por meio de penas corporais, né, essa pena, essa penitência, essa pena temporal que ele haveria de cumprir neste mundo, ou, né, ficar no purgatório até purificar a sua alma. Então a igreja resolveu aplicar em favor dos fiéis, mediante a observância de obras indulgenciadas e de outras condições, as indulgências, de forma que haja, então, com a obtenção da indulgência, a satisfação perante Deus, perante a igreja, né, dessa pena temporal, e de modo que o fiel não tenha que fazer essa penitência ele mesmo, né, ou de passar um tempo, né, de passar ali uma temporada, digamos assim, no purgatório, para depois obter, né, a pureza necessária para
contemplar a face de Deus no paraíso. E meu irmão, você sabia o que é indulgência? Tom, explica aqui para nós que se você, né, e eu também quero perguntar para quem acompanha aqui esse vídeo, se vocês e se o Tom já conhecia a novena de Pentecostes com indulgência proclamada pelo Papa Leão XIII. Você já sabia? Rapaz, para ser sincero, eu desconhecia, infelizmente, desconhecia essas indulgências vinculadas à solenidade de Pentecostes, tá? Eu conhecia, assim, a novena, né, de Pentecostes ou novena do Espírito Santo, é a mesma, né? Mas eu não sabia a respeito das indulgências, tá ok? Na verdade, acredito que, assim como muitos católicos, né, não todos, mas muitos, eu não tinha aquele conhecimento correto, adequado do assunto indulgências, né? Então muitas vezes assim eu achava que eu estava lucrando uma indulgência, eu achava que estava cumprindo os requisitos corretos, né, para fazer jus àquela indulgência, e depois eu vinha descobrir, né, vinha saber que, né, faltou um requisito, faltou outro requisito, já passou o prazo, não é mais a época certa, não é assim que se faz, e acabava perdendo e acabava passando a oportunidade, né? Então isso foi com outras ocasiões, outras festas, solenidades da igreja, outros momentos da igreja, né? E também com a novena do Espírito Santo. Por isso que esse estudo aí a respeito das indulgências, né, que eu acabei fazendo até por pedido de você, não é, Ronaldo? Né, me ajudou bastante a consolidar mesmo o conhecimento a respeito da doutrina das indulgências e, com a graça de Deus, né, passar, né, para aqueles que quiserem, né, saber, aqueles que, né, que tiverem a reta intenção de tomar conhecimento e passar a praticar, né, as obras indulgenciadas para lucrarem, né, esse benefício que a igreja dá. Falou aqui da indulgência, foi a primeira pergunta, mas fala para nós, Tom, quem for fazer esta novena de Pentecostes, quais são as indulgências que estão sendo oferecidas nessa novena e o que nós devemos fazer para alcançar cada uma delas? Importante pergunta, Ronaldo. Vamos lá, vamos desvendar esse mistério. Pessoal, por ocasião da solenidade de Pentecostes, a igreja nos oferece os dois tipos de indulgências, tá certo? Vamos tratar separadamente cada uma delas para ficar mais fácil a explicação, tá ok? Comecemos com a indulgência parcial. Quantos requisitos nós temos para obter essa indulgência? 2. O primeiro deles é a contrição de coração. O segundo é a prática da obra indulgenciada, que é assistir devotamente a uma novena pública ao Divino Espírito Santo, tá certo? Explicando melhor cada um dos requisitos. O que é a contrição de coração? O Papa Pio X, na sua obra Catecismo Maior, ele vem nos dizer que a contrição é a dor perfeita de ter ofendido a Deus. Por que dor perfeita? Porque ao ter essa dor, esse arrependimento profundo, o fiel se volta para Deus, né? Ele se volta para o Altíssimo e se arrepende por reconhecer Deus como infinitamente bom e digno de ser amado por si mesmo, pelo que ele é, apenas por isso. Então o fiel não se volta para si, não é por um interesse particular, pelo seu ego, né? Ou então porque ele tem um medo exacerbado do inferno, das penas que ele poderá receber se ele não se arrepender. Não é por esse motivo que o fiel tem essa dor, mas sim voltando-se para Deus. Por isso ela é uma dor perfeita, tá ok? O próprio Papa Pio X, nessa mesma obra, vai dizer que, ao contrário da dor perfeita, existe a dor imperfeita, que é isso que eu mais ou menos comentei aí, ao explicar a perfeita, né? A dor imperfeita, o fiel se arrepende também, porém por um outro motivo, né? Ou porque ele quer recuperar, né? Inflar o seu ego e poder dizer para as pessoas que ele está de bem com Deus, que ele é capaz de se arrepender do que ele faz, né? Ou porque ele tem um medo exagerado, né? Das penas que ele possa sofrer, do inferno, né? Ou mesmo purgatório. Então é um fiel que se arrepende olhando para si mesmo e não olhando para Deus, tá certo? Esse é o primeiro requisito. E o segundo requisito para a obtenção da indulgência parcial é assistir, então, né, a novena de Pentecostes, os 9 dias, né? Mas é assistir uma novena pública
de forma devota, tá certo? Tem que ser pública, pessoal, não pode ser uma novena privada, não pode ser em casa, né, a portas fechadas, no conforto do seu lar, sem ninguém para te incomodar, não é verdade? A gente gosta muito disso, né? Mas na novena de Pentecostes, a igreja faz questão que os fiéis compareçam a um local público, né? Normalmente a igreja mesmo, né? Compareçam em massa, rezem juntos, acompanhem ali o manual da novena juntos. Então é a pessoa interagir, é a pessoa participar, né? Ela comparecer a esse espaço público e assistir e participar da novena. Se for demandada, ela lê também ali, né, uma passagem, né? Ela recita alguma oração. Se não for demandada, pode ficar quietinho, não tem problema, mas tem que assistir com devoção e com atenção, né? Então não adianta você levar um livro, né, na novena e ficar lendo um outro livro que não tem nada a ver com a novena, ou então você ficar dedilhando o celular, sair para fumar um cigarro, sair para ficar indo no banheiro. Então isso não é assistir com devoção, tá certo? É ter atenção no que está fazendo e participar com amor. Meus irmãos, chegou a hora de falar da indulgência plenária, né? Quanto maior a graça oferecida, maiores devem ser os sacrifícios, não é verdade? Então, nós vimos que na indulgência parcial são necessários 2 requisitos. Aqui, para a indulgência plenária, nós temos um requisito subjetivo, 3 objetivos e a prática da obra indulgenciada. Então, são 5 requisitos, né? Eu esqueci de mencionar, quando falava da indulgência parcial, que, na verdade, existe um pré-requisito, que é o estado de graça, tá certo? O que é o estado de graça? É não estar em pecado mortal, tá certo? Então, se você tem convicção de que praticou um pecado de matéria grave, ou tem ali uma dúvida razoável, olha, eu tenho quase certeza de que eu pequei mortalmente, né? Então, nessas 2 ocasiões, ou se já faz mais de um ano que você não se confessa, então você deve procurar um sacerdote e fazer a confissão sacramental. Vamos para os requisitos agora da indulgência plenária, propriamente ditos, né? O primeiro deles é o subjetivo. A igreja quer que o fiel tenha uma detestação, uma verdadeira aversão, né? Uma rejeição completa a todo pecado, resquício de pecado que possa permanecer, que possa ainda existir, né? Remanescer na sua alma, né? Então, assim, muitas vezes a gente tem algum pecadinho de estimação, ou tem, né, uma lembrança, né, agradável de algum pecado que começa. Então, se você tem algum tipo de apego ainda, né, a um ou mais pecados que você pratica com frequência, ou já praticou há pouco, há muito tempo, mas tem ali um certo apego, você não tem a alma disposta, né? Você não cumpre o requisito subjetivo para a indulgência plenária. Então, sim, é um requisito sério, parece simplista, mas não é, pessoal, né? É um esforço muito grande que nós precisamos fazer, né, para nos desapegarmos de todo pecado e todo resquício de pecado que possa remanescer na nossa alma, tá certo? Requisitos objetivos, são 3. Primeiro deles, confissão sacramental. Aí alguém pode me perguntar, né? Everton, mas você falou que a pessoa precisa estar em estado de graça, agora você está falando de confissão de novo, né? Por que isso daí? Está chovendo molhado. Calma, né? Uma coisa é o estado de graça, pessoal. Outra coisa é a confissão sacramental, tá certo? Para a indulgência plenária, a igreja exige, além do estado de graça, a confissão sacramental, né? Nós precisamos ter a humildade de reconhecer que existem fiéis na nossa igreja, pessoas vivas. Não estou falando aqui de pessoas falecidas, santos canonizados, nada disso. Pessoas vivas que estão aí lutando com unhas e dentes há anos contra o pecado na sua vida, né? Principalmente o pecado mortal, né? Então, pessoas que estão aí há muito tempo, anos a fio, sem praticar um pecado mortal em sua vida. Então, elas estão em estado de graça. Porém, ainda que estejam em estado de graça há muito tempo, para a indulgência plenária, a igreja estabelece o requisito da confissão sacramental. Então, o fiel mesmo em estado de graça tem que procurar um sacerdote e se confessar. O segundo requisito é a comunhão eucarística. Então, a pessoa que está em estado de graça, confessou,
vai à missa, assiste à missa e comunga dentro da Santa Missa. Né? Então, comungando, o Cristo, nosso Senhor, na Santa Missa, cumpriu o requisito da comunhão eucarística. Tá certo? E o terceiro e último requisito objetivo é a oração nas intenções do Sumo Pontífice. Acredito eu que muita gente pode se confundir nesse requisito. Eu mesmo, né, durante muito tempo, não tive certeza do que era essa oração nas intenções do Papa. O fiel reze um Pai Nosso e uma Ave Maria por aquelas intenções que o Sumo Pontífice sempre tem em mente quando ele vai rezar. Tá certo? Então, eu vou aqui enumerar quais são essas intenções do Sumo Pontífice. A exaltação da Igreja, a extirpação das heresias, a propagação da fé, a conversão dos pecadores, a paz e a concórdia entre os países cristãos. Né? Então, essas são as intenções que o Papa sempre tem em mente quando ele vai rezar. O Papa dirige a Deus tendo em mente, né, a união entre os católicos. Então, né, são propósitos realmente ali de sustentação, né, de permanência da Igreja em paz, de forma que ela possa continuar a sua obra. Né? Então, essas são as intenções do Sumo Pontífice. Quando nós vamos cumprir o requisito objetivo de rezar nessas intenções, nós rezamos um Pai Nosso e uma Ave Maria por essas intenções. E o último requisito, pessoal, é a prática da obra indulgenciada. Né? A obra indulgenciada para a indulgência plenária por ocasião de Pentecostes é, no dia de Pentecostes, o fiel recitar devotamente ou cantar o hino Veni Creator, que é um hino em honra ao Espírito Santo, muito tradicional na igreja. Tá? Você pode cantar, rezar em latim ou em português, tá certo? Mas, atenção, tem que ser uma tradução oficial da igreja. No Brasil, o organismo competente para publicar, né, textos oficiais, traduções oficiais, é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então a CNBB é a responsável, segundo o Código de Direito Canônico, por fazer a tradução oficial. Então tem que ser um texto aprovado pela igreja, recitando ou cantando no dia de Pentecostes o Veni Creator em latim ou no vernáculo, no Brasil português, você estará cumprindo esse requisito da prática da obra indulgenciada. Uma vez cumprindo todos esses requisitos que foram enumerados, o fiel estará recebendo, né, das mãos de Deus, né, por meio da igreja, a liberação de toda pena corporal que ele haveria de cumprir, que ele necessitaria cumprir neste mundo para satisfazer a Deus de todo dano, de toda desordem que ele praticou, que ele acarretou com todos os pecados que ele cometeu ao longo da sua vida até aquele dia. Tá certo? Então é uma graça imensa, né? E eu acredito assim que seja de extrema importância, né? Aquele que pôde compreender, né, deve concluir que é de suma importância, né? É correr atrás, né, de cumprir esses requisitos e obter a indulgência plenária. Né? Se você, né, com a graça de Deus, já é uma pessoa devota, uma pessoa que está aí, né, é firme na sua fé, buscando uma vida de santidade, de repente você, né, sem escrúpulos, né, você não está precisando tanto de uma indulgência plenária, você obteve recentemente, ou já obteve ontem, né? A indulgência plenária só pode ser obtida uma vez por dia, não é? Então você pode ser generoso espiritualmente e oferecer essa indulgência plenária, por exemplo, né, da solenidade de Pentecostes, em prol de uma alma do purgatório, na forma de sufrágio, tá certo? Então, fica aqui, né, o convite, né, o voto para que façamos, né, a nossa parte, para que nos empenhemos em cumprir esses requisitos, né, para alcançarmos a indulgência plenária, né, pessoal? Uma oportunidade maravilhosa que a igreja nos oferece de tirar esse fardo pesado que nós mesmos colocamos em nossas costas quando praticamos os nossos pecados. Bom, qual era o propósito
do Papa Leão XIII, quando ele escreveu esse documento falando da novena de Pentecostes, né? Qual que era o contexto da época lá e se há alguma semelhança daquele contexto com os dias atuais. Pessoal, de forma bastante resumida, a leitura dos dois documentos que o Papa Leão XIII publicou permite concluir que ele tinha assim, em mente dois propósitos. O primeiro deles, fomentar a devoção ao Espírito Santo, que estava bastante esquecida na igreja. O Papa teve esse propósito, né, de propagar a doutrina com mais clareza, né, com mais vigor a respeito do Espírito Santo. As orações ao Espírito Santo e nesse impulso, né, aproveitando o momento privilegiado ali dos 9 dias que antecedem a solenidade de Pentecostes e que procedem, né, à solenidade da Ascensão do Senhor, como nosso Senhor Jesus Cristo, antes de subir ao céu, fez aquela promessa aos apóstolos, né, da vinda de um paráclito, de um advogado, né, que iria ensinar a eles todas as coisas, que iria abrir as suas mentes. Então, essa expectativa que foi gerada nos apóstolos, né, o Papa Leão XIII praticamente traz a mesma expectativa. Olha, vamos relembrar aqueles tempos, vamos relembrar que na igreja primitiva, ali no cenáculo, né, os apóstolos esperaram ansiosamente pelo Espírito Santo. O segundo propósito, né, a conclamação de todos os fiéis para rezarem pela união dos cristãos separados, né? Então o Papa não tinha só a pretensão de fomentar a devoção ao Espírito Santo, né, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas também a utilizar-se dessa oração poderosa, vigorosa durante esses 9 dias de novena, né, para que se rezasse também pelo retorno dos fiéis separados, que ele chama de dissidentes. E nós vamos ver aí um pouco mais à frente, né, na hora que eu ler o trecho, né, de um decreto do Concílio Vaticano II, que a preocupação permanece a mesma, tá certo? Nós temos ali, né, umas convicções um tanto diferentes, né, uma forma de falar diferente, mas a preocupação em reunir todos os cristãos debaixo do vigário de Cristo, né, da autoridade do Papa, que é o pastor que foi escolhido por Nosso Senhor na pessoa de Pedro, a preocupação continua a mesma, tá certo? Então, para fechar essa nossa explicação, vamos trazer aqui alguns trechos originais, né, dos textos papais. Então vamos lá. O primeiro documento Papa Leão XIII, de 1895, chamado Provida Matris. Sumamente digno de caridade materna previdente, é o pedido que a Igreja nunca deixa de apresentar a Deus, para que no povo cristão, onde quer que esteja, haja uma só fé nas mentes, uma só piedade nas obras. Da mesma forma, nós que, ao exercermos na terra o lugar do Divino Pastor e nos esforçarmos por imitar a sua coragem, assim também não descuidamos, de modo algum, de nutrir este propósito entre os povos católicos. E agora, com maior zelo, comprometemo-nos com aqueles povos que, há muito tempo e com grande desejo, a própria Igreja vem chamando para si. Então aqui ele fala que é a mesma preocupação que os papas têm com os católicos, agora neste momento ele está manifestando. A Igreja também tem a mesma preocupação de trazer para si de volta aqueles que não estão em comunhão. O Papa Leão XIII continua: nenhum momento parece mais adequado para este ofício de piedade do que exatamente aquele no qual os apóstolos, logo após a ascensão do Senhor ao céu, reuniram-se perseverando unânimes em oração com Maria, mãe de Jesus, esperando a força prometida do alto e os dons de todos os carismas. Dentro daquele cenáculo augusto, pelo mistério do Paráclito que sobreveio, a Igreja, que já havia sido concebida por Cristo, na sua morte nasceu impulsionada por um sopro divino. Ela havia começado ditosamente sua missão entre todos os povos, para conduzi-los à única nova fé da vida cristã. Visto que, portanto, o Espírito Santo é essencialmente caridade, e a ele, de modo notável, são atribuídas as obras de amor, é de se esperar intensamente que, por sua ação, refreado o espírito intrépido do erro e da malícia,
se façam mais estreitos e se mantenham o consenso e a unidade de mentes, como convém aos filhos da Igreja. Deste exemplo, pois, de concórdia cristã entre os católicos, deste compromisso religioso de orações ao Divino Paráclito, se pode esperar enormemente que se promova aquela reconciliação dos irmãos dissidentes, participando um dia conosco na fé e na esperança, unidos pelos mais doces laços da perfeita caridade. Então acho que não havia como ser mais claro, né? Aí mais para o finalzinho ali desse documento, o Papa estabelece a novena, né, de Pentecostes, a indulgência parcial e a indulgência plenária, né? Um dado importante é que originalmente o Papa Leão XIII concedeu, né, por esse propósito, por essa intenção de fomentar mesmo, de impulsionar algo que não existia antes na igreja, né, uma devoção que não era, né, oficial na igreja. Ele concedeu 2 vezes as indulgências, né? Então, tanto para quem fizesse, né, as obras indulgenciadas, preenchesse os requisitos antes da solenidade de Pentecostes, como aquele que começasse em Pentecostes e continuasse durante a 8ª, a pessoa conseguia lucrar 2 indulgências plenárias e 2 indulgências parciais, né? Ele estabeleceu isso nos 2 documentos, mas depois nas normas atuais aí das indulgências na igreja, essa repetição, essa dobradinha, digamos assim, de indulgências já não existe mais, ok? Nós vemos também ali no segundo documento do Papa Leão XIII, carta encíclica Divinum Illud Munus, de 1897, o Papa esmiuçar um pouco mais o que ele queria, né, com essa devoção ao Espírito Santo. Ele explica um pouco mais, né, qual que é essa sua intenção. Ele já esclarece mais, ele já traz assim um embasamento doutrinário, né, teológico maior do que ele deseja, né, dessa devoção que ele está fomentando, né. E vamos colocar aqui, vamos ler aqui um trechinho, né, desse segundo documento do Papa, também para ficar um pouco mais concreto aquilo que nós estamos falando, né. Então diz o Papa Leão XIII no documento Divinum Illud Munus: certamente os homens cristãos farão isso muito bem e perfeitamente se a cada dia insistirem mais em conhecer o Espírito Santo, amá-lo e suplicar-lhe. Esta exortação dirigida a eles tende a esse fim, pois surge espontaneamente do nosso encorajamento paterno. Lembrem-se os pregadores e párocos, pois, que lhes compete ensinar com diligência e clareza ao povo a doutrina católica sobre o Espírito Santo, mas evitando perguntas árduas e sutis, e fugindo da curiosidade tola que pretende investigar todos os segredos de Deus. Tenham o cuidado de lembrar e explicar claramente os muitos e grandes benefícios que nos chegam constantemente do Divino Doador, para que o erro e a ignorância, impróprios dos filhos da luz, desapareçam em coisas tão altas. Insistimos nisso, não só porque é um mistério que nos prepara diretamente para a vida eterna e que, portanto, é necessário crer firme e expressamente, mas também porque, quanto mais clara e plenamente se conhece o bem, mais intensamente ele é desejado e amado. Então, assim, palavras muito belas, né, do Papa Leão XIII, explicando, né, qual que era a intenção dele, o propósito, né, com esses 2 documentos, com a novena do Espírito Santo, né, fomentar a devoção ao Espírito Santo e trazer, né, por meio das orações uníssonas dos católicos, os fiéis cristãos separados. Então, agora, num segundo momento, para o documento, o decreto Unitatis Redintegratio, emanado do Segundo Concílio do Vaticano. Então, já agora no século XX, né? Consta desse documento oficial: promover a restauração da unidade entre todos os cristãos é um dos principais propósitos do Sagrado Concílio Ecumênico Vaticano II, pois Cristo Senhor fundou uma só e única Igreja. Todavia, são numerosas as comunhões cristãs que se apresentam aos homens como a verdadeira herança de Jesus Cristo. Todos, na verdade, se professam discípulos do Senhor, mas têm pareceres diversos e caminham por rumos diferentes, como se o próprio Cristo estivesse dividido.
Esta divisão, porém, contradiz abertamente a vontade de Cristo e é escândalo para o mundo, como também prejudica a santíssima causa da pregação do Evangelho a toda criatura. Jesus Cristo quer que o seu povo cresça mediante a fiel pregação do Evangelho, administração dos sacramentos e governo amoroso dos apóstolos e dos seus sucessores, os bispos, com a sua cabeça, o sucessor de Pedro, sob a ação do Espírito Santo. E vai aperfeiçoando a sua comunhão na unidade, na confissão de uma só fé, na comum celebração do culto divino e na fraterna concórdia da família de Deus. Dentre os elementos ou bens com que, tomados em conjunto, a própria Igreja é edificada e vivificada, alguns, e até muitos, e muito importantes, podem existir fora do âmbito da Igreja Católica. A Palavra de Deus escrita, a vida da graça, a fé, a esperança e a caridade, e outros dons interiores do Espírito Santo e elementos visíveis. Tudo isso que de Cristo provém e a Cristo conduz, pertence por direito à única Igreja de Cristo. Por vários modos, conforme a condição de cada igreja ou comunidade, estas ações podem realmente produzir a vida da graça. Por isso, as igrejas e comunidades separadas, embora creiamos que tenham defeitos, de forma alguma estão despojadas de sentido e de significação no mistério da salvação. Contudo, os irmãos separados, quer os indivíduos, quer as suas comunidades e igrejas, não gozam daquela unidade que Jesus quis prodigalizar a todos os que regenerou e convivificou num só corpo e numa vida nova, e que a Sagrada Escritura e a venerável tradição da Igreja professam. Porque só pela Igreja Católica de Cristo pode ser atingida toda a plenitude dos meios salutares. Esses trechos extraídos do decreto Unitatis et Integratio, que foi emanado do Segundo Concílio do Vaticano, nos mostram que existem manifestações da fé cristã nas outras denominações, porém a Igreja Católica continua com esse anseio de rezar pela união dos cristãos. Porque, como está dito inclusive no documento, essa separação, esses diversos credos, digamos assim, essas diversas igrejas ou religiões, constituem um escândalo para o mundo e prejudicam a ação da Igreja. Então, por isso que, trazendo esses documentos, nós podemos concluir, pelos textos oficiais, que continua essa preocupação da Igreja com a união de todos os cristãos numa só comunidade de povo de Deus, sob o báculo de um só pastor. Você está explicando aqui, que na indulgência plenária, que é a indulgência, a melhor indulgência, vamos dizer assim, nós precisamos do sacramento da Eucaristia e o sacramento da confissão. E aí eu lhe pergunto, então, como é que fica o casal de segunda união, aquele casal que contraiu matrimônio na primeira união, se separou, não conseguiu a nulidade pela Igreja? Como é que vai ficar o casal? Ele alcança alguma indulgência? Perguntinha capciosa essa, hein, meu irmão? Difícil de falar a respeito disso, Porque muitas vezes a verdade dói, e ela pode ofender, mas eu tenho certeza de que aquele fiel de coração humilde e contrito, que realmente busca a Deus, primeiro que se está escutando esse vídeo, se chegou até agora, é porque está realmente interessado em viver, em buscar viver na graça de Deus, em buscar alguma palavra a mais a respeito do que a Igreja nos ensina, proporciona. Então, assim, não é aqui para apontar o dedo, nem para discriminar, nem para semear confusão, nada disso. É apenas para dizer aquilo que a Igreja diz, aquilo que ela proclama no seu magistério perene, contínuo, de sempre. Tá certo? Então vamos lá com muita caridade, com amor, mas sem faltar com a verdade. Pessoal, já foi dito, pré-requisito, ou seja, aquela condição que você tem que ter antes de buscar qualquer indulgência, seja ela parcial ou plenária, é estar em estado de graça.
né, que também já foi dito que é não estar em pecado mortal, tá certo? Então, aquela pessoa que está em pecado mortal, né, eventual, habitual, né, contínuo, não importa qual, mas ela está em pecado mortal. Pequei uma vez só, mas não confessei, pecado mortal. Enquanto eu não confessar esse pecado, estarei nessa condição, né? Não terei o estado de graça. Eu só recupero o estado de graça após pecar mortalmente, se eu procurar a confissão sacramental. Então, o estado de graça é um pré-requisito para qualquer indulgência, né? Aquele fiel que está em segunda união, né? Na verdade, essa expressão segunda união, ela é assim praticamente um eufemismo, é uma expressão que nós procuramos utilizar, né, para assim tirar um pouco daquela carga negativa que o ato em si já carrega, tá certo? Porque nosso Senhor disse, né, que o homem não deixará, né, a sua esposa para se unir a outra, né, que a mulher não deixará o seu marido para se unir a outro, né? Então aqueles que estão unidos em segunda, terceira, quarta união, assim por diante, né, eles vivem um contínuo estado de adultério, né, que é um pecado mortal, né, contra a castidade, contra o sexto mandamento, contra o nono mandamento, tá certo? Então a pessoa em estado de pecado mortal, ela precisa confessar o seu pecado, né, para ser absolvida e para voltar ao estado de graça, né? Como a pessoa está numa vida, né, conjugal, perante o direito canônico ilícita, né, de pecado mortal, então ela não pode confessar esse pecado enquanto ela continuar nessa condição, né? Não há como a pessoa procurar um sacerdote, vim confessar adultério, pequei, padre, me arrependo, tá certo, mas o que aconteceu? Foi uma coisa eventual? Não, é com o meu atual companheiro, nós vivemos juntos. Tá, mas vocês continuam coabitando na mesma casa? Sim, então eu não posso te dar absolvição, né? Porque você continua no estado de pecado mortal, você continua com a vida conjugal ilícita, né? Então o pecado de adultério continua acontecendo, não posso te absolver. Não podendo ser absolvida, a pessoa não recupera o estado de graça. E sem o estado de graça, ela não está apta para buscar as demais condições para obter uma indulgência parcial ou uma indulgência plenária, tá certo? Meu amigo, você que tem aí algum amigo, alguma amiga que está tendo dificuldades no casamento, fala sobre a questão das indulgências, tá bom? Porque muitas vezes, no calor das decisões ali, podemos decidir algo sem saber que lá na frente, olha só que consequência dificílima de conviver, não é verdade? Tom, fala para mim. Qual a relação da contrição de coração, né? Aquele desejo autêntico da conversão com o alcance da indulgência? Pessoal, um pouco mais atrás, quando nós falávamos dos requisitos necessários para a obtenção da indulgência parcial, nós já tratamos desse assunto, desse ponto, contrição de coração, né? Mas agora, como nós vamos fazer uma relação entre a contrição, o arrependimento, o estado de graça e as indulgências, né, é um momento oportuno para nós trazermos algumas questões que o Papa Pio X, nesta sua obra Catecismo Maior, desenvolve, tá? Esse é um livrinho muito bacana, né? Ele tem uma linguagem bastante pedagógica, simples, direta, né? Então ele é de fácil leitura, apesar da profundidade dos temas que são tratados ali, tá ok? Então, eu tirei ali algumas questões desse Catecismo Maior. Vamos tratá-las agora. Questão 705. Que é a dor dos pecados? A dor dos pecados consiste num desgosto e numa detestação sincera da ofensa feita a Deus. Questão 706. De quantas espécies é a dor? A dor é de duas espécies: perfeita ou de contrição, imperfeita ou de atrição. Questão 707. Que é a dor perfeita ou de contrição? A dor perfeita é o desgosto de ter ofendido a Deus, porque Deus é infinitamente bom e digno em si mesmo de ser amado sobre todas as coisas. Questão 708. Por que se chama perfeita a dor de contrição? Chama-se perfeita a dor de contrição por duas razões. Primeira, porque se refere exclusivamente
à bondade de Deus e não ao nosso proveito ou prejuízo. Segunda razão, porque nos faz alcançar imediatamente o perdão dos pecados, ficando-nos, porém, a obrigação de nos confessarmos. Questão 709. Então, a dor perfeita alcança-nos o perdão dos pecados independentemente da confissão? A dor perfeita não nos alcança o perdão dos pecados independentemente da confissão, porque sempre inclui a vontade de se confessar. Questão 710. Por que a dor perfeita ou contrição produz este efeito de nos conceder o estado de graça? A dor perfeita ou contrição produz este efeito porque procede da caridade, que não pode encontrar-se na alma juntamente com o pecado mortal. E a título de curiosidade mesmo, para não ficar assim, uma dúvida, sem sabermos o que seria a outra dor, então o Papa São Pio X, na questão 711, vai desenvolver esse conceito, que é a dor imperfeita ou de atrição. A dor imperfeita ou de atrição é aquela pela qual nos arrependemos de ter ofendido a Deus como a nosso supremo juiz, por temor dos castigos que merecemos e nos esperam nesta e na outra vida, ou pela própria fealdade do pecado. Então, assim, ficou bastante interessante, nós lemos essas questões, porque o Papa estabeleceu os dois paralelos, a dor perfeita e a imperfeita. Como já foi dito, a dor perfeita é aquela em que o fiel tem o arrependimento dos seus pecados, se arrepende, se condói de ter ofendido a Deus, mas com os olhos voltados para o próprio Deus, por aquilo que ele é sumamente bom, sumamente digno de ser amado, pelo que ele é. E a dor imperfeita, o fiel até se arrepende, mas por um motivo diferente, por um motivo mais voltado para si. Então é por temor das penas que ele pode sofrer neste mundo ou no outro mundo, ou pela vergonha de ter cometido aquele pecado. Então já é um bom começo, mas não é a dor que a Igreja espera para o fiel alcançar prontamente o perdão dos pecados. O Catecismo da Igreja Católica, nos seus números 1451 a 1454, ele vai desenvolver o conceito, a ideia da contrição. Então nós vamos ler aqui o que é suficiente para nós neste momento. Número 1451. Entre os atos do penitente, a contrição vem em primeiro lugar. Consiste numa dor da alma e detestação do pecado cometido, com a resolução de não mais pecar no futuro. Se nós formos ver, pessoal, é praticamente o mesmo conceito que o Papa Pio X já trouxe. Então é você se afastar do pecado, e é o desejo de não mais pecar. Essa é a dor que a Igreja espera. Número 1452. Quando brota do amor de Deus, amado acima de tudo, a contrição é perfeita, também dita contrição de caridade. Esta contrição perdoa as faltas veniais e obtém também o perdão dos pecados mortais, se incluir a firme resolução de recorrer, quando possível, à confissão sacramental. Mais uma vez, o Catecismo da Igreja Católica atual, ele está falando a mesma coisa com outras palavras, o mesmo conceito, a comparação, o esclarecimento a respeito da dor perfeita e da imperfeita. Se a dor é perfeita, ela vai trazer, inclusive o Catecismo vai um pouco além, dizendo que ela já traz em si o perdão das faltas veniais e também das faltas mortais, desde que o fiel já tenha em mente se confessar assim que possível. E o número 1453, para fecharmos, no que nos importa. A contrição chamada imperfeita, ou atrição, também é um dom de Deus, um impulso do Espírito Santo. Nasce da consideração do peso do pecado, ou do temor da condenação eterna e de outras penas que ameaçam o pecador, também chamada contrição por temor. Este abalo da consciência pode ser o início de uma evolução interior, que será concluída sob a ação da graça, pela absolvição sacramental.
Por si mesma, porém, a contrição imperfeita não obtém o perdão dos pecados graves, mas predispõe a obtê-lo no sacramento da penitência. Então, fechou o raciocínio, a mesma ideia que nós já traçamos anteriormente, né? A dor perfeita já predispõe a alma ao estado de graça, e aí, com o estado de graça, ali apenas aguardando a confissão sacramental para consolidar esse estado, o fiel, já arrependido, portanto, poderá buscar as indulgências, né? Já a dor imperfeita, ela não provoca esse estado de graça na alma, né? Porque por causa do motivo com que o fiel buscou ali aquele arrependimento, né? Um motivo mais voltado para si, tá ok? Então, dessa maneira, nós podemos fazer a relação entre a contrição de coração, o arrependimento, né? E também a obtenção das indulgências com o estado de graça que se encontra na alma do fiel, que se arrepende profundamente por meio da contrição perfeita. A indulgência vai nos livrar do purgatório, tá? Então, Tom, eu estou até lembrando de Carlos Acutis quando ele dizia que a Eucaristia é a autoestrada para o céu, ou seja, uma aproximação ardorosa com a Eucaristia fazia a fé daquele jovem acreditar que ele ia direto para o céu. Tom, o que a igreja ensina sobre o purgatório? Quais são as penas que a alma sofre nesse lugar? Pessoal, o Catecismo da Igreja Católica nos traz valiosos ensinamentos a respeito do purgatório, tá certo? Vou citar aqui 2 números que já são suficientes para nossa explicação. O número 1030 do Catecismo diz o seguinte: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida sua salvação eterna, passam, após sua morte, por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A Igreja denomina purgatório essa purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. Número 1472 do Catecismo. Para compreender esta doutrina e esta prática da Igreja, a prática das indulgências, é preciso admitir que o pecado tem uma dupla consequência. O pecado grave priva-nos da comunhão com Deus e, consequentemente, nos torna incapazes da vida eterna. Esta privação se chama pena eterna do pecado. Por outro lado, todo pecado, mesmo venial, acarreta um apego prejudicial às criaturas, que exige purificação, quer aqui na terra, quer depois da morte, no estado chamado purgatório. Esta purificação liberta da chamada pena temporal do pecado. Essas 2 penas não devem ser concebidas como uma espécie de vingança infligida por Deus do exterior, mas antes uma consequência da própria natureza do pecado. Uma conversão que procede de uma autêntica caridade pode chegar à total purificação do pecador de tal modo que não haja mais nenhuma pena. Para ilustrar, pessoal, essa situação em que se encontraria uma alma no estado de purgatório, né, eu resolvi trazer aqui algumas partes, uns trechos deste livrinho aqui, Sonhos de São João Bosco, Céu, Inferno e Purgatório. Então vamos lá, vamos ler aqui alguns trechinhos, né, tirados desse livro. O santo sacerdote Dom Bosco descreve uma visão que teve de um magnífico palácio de construção admirável, erguido no alto de um terreno desconhecido, no qual Dom Bosco só conseguiu entrar após levantar os braços e subir como uma nuvenzinha. Nesse prédio imenso, que guardava salas espaçosas, incontáveis aposentos riquíssimos de ornamentos e longos corredores, o santo depara com um bispo que conhecera em vida, que era amigo seu e que havia falecido 2 anos antes. Surpreso e admirado com a presença do dignitário episcopal naquele lugar, majestosamente sentado
em posição de quem se prepara para dar uma audiência, num primeiro momento, Dom Bosco titubeou acerca do estado de vida ou morte do bispo, já que parecia nada sofrer. Seu aspecto era radiante, afetuoso e de tão grande beleza que Dom Bosco nem sequer poderia exprimir. Para ter uma vez mais com o saudoso amigo, regressou ao magnífico salão em que antes falara com o bispo, onde agora viu diferente, pálido como cera, estendido sobre um leito e parecendo um cadáver. Em seus olhos brilhavam ainda suas últimas lágrimas. Estava em agonia. Nesse momento, ocorre um novo diálogo. Senhor bispo, que vos aconteceu? Deixe-me, respondeu com um gemido. Deixe-me só. Sofro imensamente. Que posso fazer por vós? Reze e deixe-me ir embora. Para onde? Para onde me conduz a mão onipotente de Deus. Mas, senhor bispo, rogo-vos que me digais o local. Sofro imensamente. Deixe-me. Mas ao menos dizei-me, que posso fazer por vós? Reze por mim. Diga a seus jovens que eu sempre os quis muito bem e que enquanto vivi sempre rezei por eles. Ainda agora me recordo deles. Que rezem eles por mim. Tende certeza, senhor bispo, de que assim o direi, e começaremos imediatamente a oferecer sufrágios por vossa alma. Mas quando o senhor bispo estiver no paraíso, lembre-se de nós. A essa altura, Dom Bosco relata que o bispo tinha tomado um aspecto mais sofredor. Era um tormento vê-lo. Sofria muitíssimo. Era uma agonia das mais angustiosas. Por fim, o dignitário exclamou. O bispo, né? Deixe-me que vá para onde o Senhor me chama. Senhor bispo, repetia Dom Bosco, cheio de indizível compaixão. Deixe-me. E o santo sacerdote finaliza narrando que o bispo parecia expirar. Uma força invisível o arrastou dali para habitações mais interiores, de modo que desapareceu. Nessa historinha que Dom Bosco nos conta, na verdade é um sonho que ele teve, né? Em forma de diálogo, em forma ali de um pequeno bate-papo, digamos assim, que ele teve com esse bispo, que ele conheceu de fato na vida real, que foi próximo dele, né? Mas que já tinha morrido 2 anos antes, né? Dom Bosco teve esse sonho no qual ele foi levado, foi conduzido por um anjo ao purgatório, né? E lá ele pôde verificar que esse lugar, né, esse estado no qual se encontravam as almas, né, em alguns momentos ele se parece com um lugar bom, né? Ele tem um aspecto bom, né? Dom Bosco ele nos dá a entender isso, né? Que a alma no purgatório ela sofre muito, ela tem momentos de dores atrozes, terríveis, mas tem alguns momentos de alívio, né? Mas é um estado da alma de constante purificação, de contínua, de dolorida purificação, né? Mas que depois resultará no céu, tanto que, né, o bispo diz para ele, né, eu estou em lugar de salvação, mas eu ainda não vi a Deus e necessito de que rezem por mim, né? Eu particularmente achei também interessante aquela frase em que o bispo diz, olha, quando eu estava vivo, eu rezava muito pelos seus meninos, né? Para quem conhece a história de Dom Bosco, né, ele fundou um oratório, né, era um misto de escola com casa de oração, né? De certo, né, em vida, quando ele conversava com o bispo em vida, né, ele deve ter compartilhado muita coisa com esse bispo, deve ter, né, pedido às vezes, né, algum favor para ele, favores, e o bispo lembrou-se disso, mesmo no purgatório. Olha, quando eu estava vivo, eu rezava muito pelos seus meninos, né? E ainda agora eu me lembro deles. Então, assim, essa é uma informação importante, interessante para nós, né? De sabermos que as almas
no purgatório, no estado de purgatório, elas não assim, perdem a ligação completa, né, com a sua história de vida. Elas mantêm, né, aquele seu passado, elas se lembram das coisas, né, que aconteceram na vida antes da morte. Então ele diz isso com muita caridade para Dom Bosco, né? Mas agora é o inverso. Eu preciso que vocês rezem por mim, para que eu saia logo desse estado de alma, né? E Dom Bosco prontamente, né, se compromete de forma caridosa, generosa, né, a imediatamente oferecer sufrágios pela alma do bispo, né? Então ele ficou impressionado de ver ali um prelado, um dignitário episcopal no purgatório, né? Ele imaginava, né, até pela surpresa dele, que esse bispo, que foi amigo dele, tivesse morrido e ido direto para o céu, né? Mas por razões que não são reveladas ali, né? O próprio bispo não revela para Dom Bosco, ele ficou no purgatório e ele teve que passar uma temporada no purgatório. Um diálogo simples, né? Um livro muito agradável de ler, pequeno ali, né? Em pouco tempo se lê, mas que nos traz assim uma doutrina, uma ilustração da doutrina do purgatório muito bonita, muito importante. Legal, eu tô amando esse vídeo que nós estamos fazendo aí, viu, Tom? Obrigado, hein, cara. Tom, ó, vamos tentar finalizar aqui. Fala para nós um resumão sobre essa novena. Quando é que começa? Quando termina? Como a gente tem que se preparar? O que nós devemos fazer, né? E também, Tom, se possível, dê uma dica ao padre, ao coordenador de algum movimento que pretende realizar essa novena na sua paróquia. Pessoal, de tudo que foi dito até agora, o que nós podemos fixar, consolidar, né? A importância de se fazer a novena ao Espírito Santo, na qual nós vamos invocar o Espírito Santo, nós vamos adorar a terceira pessoa da Santíssima Trindade, nós vamos clamar pelos seus 7 dons, né? Mas nós também vamos rezar todos em união, todos em uníssono, em prol, pedindo a reunificação, o retorno dos fiéis separados ao seio da Igreja, porque é vontade do seu divino fundador que todos nós sejamos um só rebanho, governados por um só pastor, o sucessor de Pedro, hoje o Papa Francisco, tá certo? Então essa é a prática devocional, né? Tanto a novena quanto a oração ao Espírito Santo feita na solenidade de Pentecostes, tá certo? Mas nós também estamos interessados nas indulgências que estão vinculadas a essas práticas devocionais, tá certo? Então, a indulgência parcial e a plenária. Indulgência parcial, 2 requisitos. Um requisito subjetivo, né? A dor perfeita, a contrição de coração e a prática da obra indulgenciada, que é assistir com devoção os 9 dias de uma novena ao Espírito Santo feita de forma pública, num ambiente público. E a indulgência plenária, né? Ela é obtida apenas no dia da solenidade de Pentecostes. Como que eu obtenho? Vejamos, é o primeiro requisito subjetivo. Na parcial, você tem a contrição de coração. Aqui na indulgência plenária é um pouco mais profundo, é um pouco mais, um passo a mais. É o que? É o fiel ter uma detestação, uma aversão completa a todo pecado que ele já praticou e a todo resquício desses pecados que possam existir na sua alma, né? Então você não pode ter nenhum tipo de lembrança positiva, não pode ficar nenhum gosto, nenhum apetite, né, favorável a alguma consequência, alguma memória de pecado que você tenha praticado. Tá certo? Então é o desapego completo, é a renegação completa de todos os pecados, resquícios de pecados que você possa ter na sua alma, né? Parece algo simples de fazer, mas não é fácil. Muitas vezes nós estamos apegados, né, com algum mau hábito, com alguma prática pecaminosa, às vezes até mesmo venial, tá? Não precisa ser um pecado horroroso, mortal, né, vergonhoso, às vezes é um pecado venial, né? Mas ele por si já tira a predisposição da sua alma a receber a indulgência plenária, tá certo? Então é a rejeição completa a todo pecado e resquício de pecado, mortal ou venial. 3 requisitos objetivos. O primeiro deles,
confissão sacramental. Segundo, comunhão eucarística. No dia de Pentecostes, você vai à missa, assiste a missa inteira e comunga lá dentro da missa. Terceiro requisito, rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria nas intenções do Sumo Pontífice. Rezar por aquelas intenções que o Romano Pontífice tem em mente quando ele vai rezar, tá certo? Convém aqui relembrar quais são essas intenções. A exaltação da Santa Igreja, a extirpação das heresias, a propagação da fé, a conversão dos pecadores, a paz e a concórdia entre os países cristãos. Então nós já tivemos aqui a noção do requisito subjetivo, dos 3 requisitos objetivos, só falta a obra indulgenciada, né? Qual é? No dia de Pentecostes, tem que ser no domingo de Pentecostes, pessoal, dia 5 de junho. Você vai, como já dito, à missa, você já se confessou, você já está em estado de graça, você assiste a missa inteira, comunga dentro da missa, comunhão eucarística, faz a oração do Pai Nosso da Ave Maria em prol das intenções do Sumo Pontífice, e aí ao final da missa, a comunidade toda junta vai recitar ou cantar o hino Veni Creator. Você canta junto ou reza junto, com devoção, o hino Veni Creator, que é um hino bem tradicional, bem conhecido, em honra ao Espírito Santo. Você pode rezá-lo ou cantá-lo em latim, se você souber a língua latina, ou em português, desde que seja um texto aprovado pela Santa Igreja. Cumprindo todos esses requisitos, o fiel receberá, com promessa da Igreja, a indulgência plenária, que é o quê? Todo aquele tempo, né? Aquela pena temporal que você deve cumprir neste mundo, com pesadas penitências, ou com a purificação da sua alma no purgatório, toda essa pena corporal, temporal, você se livra dela, né? A Igreja apaga essa pena, né? Por meio dos méritos de Cristo, de Nossa Senhora e dos santos, né? Então, é como se os sacrifícios que eles fizeram, como sobrou demais, eles nem precisaram utilizar para si mesmos todos aqueles méritos, então eles formam como se fosse uma grande cisterna, um manancial gigantesco de graças. E aí na indulgência plenária, a Igreja vai lá, abre a torneirinha dessa cisterna, pega aquela indulgência, aquele mérito, a quantidade de mérito suficiente para apagar a pena temporal que você, fiel, deveria cumprir. Então você se livra, você fica quite com Deus. A sua alma fica numa tal situação que se você morrer imediatamente, né, você vai para o céu. Essa é a promessa da Igreja. Então, e para finalizar, né, as dicas que eu poderia dar aí para os organizadores da novena, para os senhores párocos, sim, preparar um ambiente, né, de forma simples, porém tem que ser um ambiente público, né, a igreja, um salão de acesso livre, tanto dos fiéis quanto de qualquer transeunte, de modo que as pessoas possam ver mesmo, né, que o Espírito Santo está sendo invocado durante esses 9 dias, está sendo louvado, adorado, e que os fiéis estão rezando pela reunificação de todos os cristãos ao seio da igreja, o retorno, né? Então, uma novena pública, um ambiente público, né, e feito com um livreto, com um texto aprovado pela igreja, tá certo? Tem que ser um texto chancelado pela autoridade eclesiástica. Cumprindo esses requisitos, então, pessoal, nós estaremos aptos para receber, né, as indulgências, tanto a parcial quanto a plenária. Fica o convite, então, para fazermos esse esforço, e se de repente nós, né, com a graça de Deus, não estivermos tão necessitados assim, né, da indulgência, principalmente a plenária, que tal, né, nós lembrarmos neste momento daquele irmão, daquele amigo, daquele conhecido, que nós temos ali uma grande assim, convicção de que eles possam estar no purgatório, porque eram pessoas que, embora iam à missa de vez em quando, né, não tinham um hábito de oração, não tinham uma vida penitente, não se esforçavam por crescer na vida espiritual, né? Então morreram na amizade com Deus, se confessaram, receberam ali o sacramento da unção dos enfermos, né, a extrema unção, porém eles ficaram com essa dívida da pena temporal, né? Então é um momento, né, oportuno para você oferecer essa indulgência plenária do dia de Pentecostes como sufrágio em prol de uma alma do purgatório. Que vídeo maravilhoso e quanto conhecimento nós estamos trazendo aqui. E eu quero agradecer a todos que estão acompanhando aqui, mas eu quero agradecer a você, Tom,
por você ter corrido atrás de todo esse conhecimento, trazido aqui para nós do canal Vida no Espírito Santo. Estou aqui pedindo a Deus para que cada um que ouça esse vídeo compartilhe com outras pessoas. Tom, muito obrigado pelo seu esforço, tá? Muito obrigado pela sua dedicação. Manda um abraço para a Roberta, manda um abraço para as crianças, a Tereza e a Cecília, tá? Eu agradeço do fundo do meu coração tudo que você fez aqui, tá bom? Pedindo aqui a todo mundo que veja esse canal, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, não esquece de colocar esse vídeo no celular ali, ó, mandando na mensagem de muita gente. Tom, eu agradeço do fundo do coração e deixo aqui esse momento final para você também fazer o seu agradecimento a todos os irmãos que acompanham o canal, tá bom? Obrigado, meu querido. Ô, meu irmão, foi uma honra, foi um prazer mesmo estar aqui com vocês, né? Agradeço pelo convite, pela oportunidade que você me deu também de relembrar conceitos, né, de sanar algumas dúvidas que eu ainda tinha a respeito das indulgências, né, e de agora ficar mais atento para poder lucrar mais, né, as indulgências parciais, plenárias, nas oportunidades que a igreja nos concede. Agradeço também de coração, mando um abraço em meu nome, em nome de toda a minha família, né? Para você, para a Fabiana, para o Valmir, para a Helena, para o Paulinho, para todo esse povo amado de Deus que acompanha o seu canal. Obrigado, minha gente. Vamos rezar juntos, vamos estar juntos em oração nesse tempo de Pentecostes. Depois também, sempre pedindo a Deus, né? A nossa fé, o nosso vigor espiritual e a nossa permanência na fidelidade junto à sua igreja. Um forte abraço, Deus abençoe a todos nós.